A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui uma vez mais para mais uma meditação da nossa leitura diária, da nossa 12ª lição, a penúltima lição do nosso terceiro trimestre, a sutileza da espiritualidade holística. E a nossa leitura de hoje se encontra também em dois textos. O primeiro deles se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 8, que diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com uma filosofia de vãs sutilezas. Olha só, vãs sutilezas, sutileza é o que nós estamos falando, né? Conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E o outro texto está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 3, que vai dizer assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza que há em Cristo Jesus. Então, uma velha heresia com uma nova roupagem. É isso aí que é a espiritualidade holística, né? Que ela vem para poder nos enganar, nos enredar com a roupagem de espiritualidade, entre aspas, mas na verdade não é. Por isso que nós temos que aprender segundo Cristo, como Paulo fala aqui. Não segundo os rudimentos do mundo, não através de vãs sutilezas, né? Mas através de Cristo, através da palavra de Deus, que é viva, que permanece para sempre. Meus irmãos, hoje nós vamos atentar para o tópico 3, o fundamento da espiritualidade holística. Quais são os fundamentos dela? Primeiro, não existe um Deus pessoal. A grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Todo o universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. O Deus deles, com D minúsculo, claro, não passa de uma energia impessoal que está no universo. Assim, para os adeptos dessa crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou Xamã são nomes diferentes para uma mesma entidade, a força cósmica que habita no universo. Uma velha heresia com um formato e uma nova roupagem, né? Então é isso. Nós já falamos aqui sobre a questão das seitas orientais, né? Então essas ideias aí de panteísmo, essas ideias aí de que a natureza é Deus, de que, né, as coisas criadas é uma espécie de divindade. Não, veja só. Deus está na natureza? Sim, porque foi Ele que criou. As digitais do Criador estão na criação, mas Deus não é a natureza. Tá? Então, aliás, não só a natureza, como todas as outras coisas criadas, né? O mundo cósmico, né? O mundo geográfico, a criação, a fauna, a flora, todos esses elementos têm as impressões digitais de Deus, vamos dizer assim, porque foi Ele o Criador, mas essas coisas não são Deus. Então, que fique bem claro isso aqui. Né? Para eles também não há uma verdade factual. Se não há um Deus pessoal, também não há uma verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades, no plural. Cada um tem a sua. Dessa forma, não há como alguém dizer que está certo ou errado. A expressão de Jesus, eu sou a verdade, em João 14,6, e conhecereis a verdade, em João 8,32, não é considerada verdadeira para os adeptos da espiritualidade holística. Desta forma, as palavras de Paulo, porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade, não faz o menor sentido para eles, né? Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de expressar a sua espiritualidade.
Então, nós já falamos sobre isso aqui. A Bíblia trabalha com verdades absolutas. A Bíblia não é relativa. A Bíblia, ela finca os pilares da verdade. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. A palavra de Deus é a verdade e o testemunho de Jesus é a verdade. Esses são os 5 pilares da verdade. Meus amados, não se deixe enganar. Hoje o relativismo está na moda. O que é verdade para um pode não ser verdade para outro. E aí nessa ideia ecumênica, nessa ideia de harmonizar todos os credos religiosos, todas as crenças, acaba a gente concordando, acaba a gente sendo conivente com esse pensamento que está completamente fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus. Então, nós temos que entender que a Bíblia estabelece sim padrões de verdade absoluta, tá? O próprio Jesus deixou bem claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente pegar, por exemplo, Buda ele morreu dizendo: procurem a verdade. Maomé morreu dizendo: eu não sei o sentido da vida. Jesus, diante de Pilatos, quando Jesus fala que ele veio dar testemunho da verdade, Pilatos indaga Jesus e pergunta o que é a verdade. Está lá em João 18, 38. A verdade nós sabemos que está no Deus único e verdadeiro. Jesus Cristo foi bem claro quando ele falou de verdades absolutas. Portanto, sigamos, pois, as verdades relatadas por Jesus e reveladas na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.